Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que iniciamos mais este culto, nesta quarta-feira, reunião de oração, reunião de leitura e meditação na palavra do Senhor. Vamos orar inicialmente nesta noite. Nosso Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome por estarmos mais esta noite reunidos para glorificar e exaltar o teu nome, para te buscar em oração, para meditarmos na tua palavra, Senhor, que é santa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso sustento. Nós te invocamos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Esteja conosco neste culto, Senhor. Nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as Bíblias em Isaías, capítulo 25. Peço que você abra a sua Bíblia nesta leitura inicial em Isaías, capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 6 a 9. Isaías 25, de 6 a 9. O texto nos diz assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Retirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Texto de Isaías, inicial para nossa meditação nesta noite, a nossa edificação. E, irmãos, estaremos neste momento em oração intercessória, diante desse texto que nos diz da bondade do Senhor, da graça do Senhor que oferece uma festa, um banquete. Isso tem a ver com restauração, com perdão. Oremos ao Senhor para que nos perdoe, nos lave de todo mal, de toda transgressão. Também que nós possamos interceder pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, os irmãos, os departamentos, as diversas atividades, também por aqueles pedidos do seu coração. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Senhor nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque nós podemos nos apresentar diante de Ti, confiados não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que executou o sacrifício, nos livrou, se deu por nós para que tivéssemos perdão. Perdoa-nos, purifica-nos de todo mal, somos falhos, Senhor. Também, ó Deus, esteja tendo misericórdia dos nossos irmãos nas suas lutas. Quantas lutas, ó Pai, quantos sofrimentos. Tu que és conhecedor, Tu que és Deus que conhece a humanidade, as carências, esteja, Senhor, socorrendo cada irmão, cada lar, cada necessidade, Senhor, o desemprego que muitas vezes bate a porta,
a enfermidade que chega, Senhor. Ó Deus, as tristezas, Pai, as lutas, a violência desse mundo. Este é um mundo de aflições, diz a tua palavra. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude. Nós confiamos no Senhor, no teu livramento, na tua cura, Senhor, na porta que o Senhor abre, pois ela jamais se fechará. Nos ajude, nos abençoe, abençoe os nossos irmãos que estão conosco, todas as pessoas participantes deste culto, suas famílias, suas vidas e aqueles pelos quais intercedemos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir agora a palavra do Senhor num texto bem conhecido dos irmãos, que está no Evangelho de João. João, capítulo 2. Há um tempo atrás, nós já meditamos sobre este texto com os irmãos, as bodas em Caná da Galileia. Vários estudos também os irmãos certamente já tiveram com os pastores, líderes, tantas pregações sobre este texto maravilhoso. João 2, e nós vamos ler de 1 a 11. João 2, de 1 a 11, para a nossa meditação nessa noite. O texto nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, irmãos, um texto bem conhecido da palavra, um texto importante aqui deste Evangelho. Nós vamos clamar ao Senhor mais uma vez que nos ilumine nesta noite. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, a tua palavra é tão poderosa, Senhor, e tão educativa para os nossos corações, e nós precisamos desse alimento, Senhor. Ajuda-nos com o teu Santo Espírito a que possamos aproveitar, Senhor, a grandeza da tua palavra, nos ilumine, nos ajude, Senhor, na caminhada da fé, com o alimento que vem dos céus para o nosso coração e nossa mente. Nós bendizemos o teu nome e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas nessa introdução para que possamos pensar. Será que Deus está preocupado com os homens? Não estaria certa a teoria que afirma que Deus fez a terra e foi cuidar
de outras coisas? São tantos bilhões. Será que Deus se importa comigo nessa multidão? Perguntas tantas vezes feitas. Será que a minha vida é do conhecimento de Deus? Seus detalhes, seus problemas, suas minúcias? Não seria um exagero dizer que Jesus se importa com os meus dilemas? Você já deve ter ouvido essa colocação. Não seria também um exagero dizer que Jesus participa dos meus sonhos? Em nosso cotidiano, irmãos, nós experimentamos pequenas e grandes alegrias, grandes eventos, pequenas ocorrências, pequenas e grandes tristezas, pequenos e grandes sonhos. E Jesus com isso? Será que o Senhor Jesus tem a ver com isso? Será que ele se envolve? Será que ele entende? Perguntas. O texto de hoje, irmãos, é uma história bem conhecida. As bodas de Caná. Você já leu várias vezes esse texto, certamente. Interessante, irmãos, que o casamento é um evento importante, mas até certo ponto corriqueiro na vida. Assim como aniversários, comemorações. Todos os dias tem gente festejando algum casamento e algum aniversário, alguma festa, alguma data. São coisas corriqueiras, coisas da vida. Às vezes de uma maneira simples, às vezes de uma maneira bem reservada, às vezes de uma maneira mais estrondosa, mais festiva. Certamente, irmãos, ali nas regiões próximas a Caná, outros casamentos também estavam ocorrendo, outras coisas, outras festas. Mas Jesus estava ali, naquele casamento, participando da alegria daquelas pessoas. Jesus estava ali naquele cotidiano. Irmãos, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos aí, esse capítulo 1, ele apresenta Jesus antes da história, entrando no mundo. E o capítulo 2, a partir dele, que nós temos aí esse texto, ele apresenta o Jesus social, o Jesus humano, o Jesus do cotidiano. E eu quero meditar com os meus irmãos sobre esse tema. Jesus no nosso cotidiano. Alguns aspectos a partir desse tema, com base nesse texto. O primeiro aspecto é o seguinte: convide a Jesus a participar do seu cotidiano. O versículo 2 do texto, você está aí com a sua Bíblia aberta, nos diz assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado para aquele casamento. Existiam outros eventos na região, outros casamentos talvez, mas Jesus foi convidado para aquele casamento. Sabe, irmãos, existem aqueles que nunca se dirigem a Jesus. Confiam no homem, confiam em si mesmos. Existem aqueles que nunca convidam Jesus para nada. Para nada. Nós mesmos, quantas vezes nos esquecemos de Deus? Nos esquecemos do Senhor. E geralmente nós temos que reconhecer, nós recorremos a Jesus nas dificuldades e nas aflições. Muitas vezes
apenas nas grandes e terríveis dificuldades. Não é assim? Você sabe disso. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, né, como nós costumamos dizer, aí nós nos lembramos, aí nós recorremos a Jesus e o convidamos para participar daquela aflição. Porém, irmãos, nas nossas festividades, nos momentos de bonança, muitas vezes nós nos esquecemos de Jesus. Lembramos de tudo, lembramos de todos, pensamos nos detalhes, mas Jesus fica de fora. Jesus não é convidado. Versículo 2, ele informa, e eu repito, Jesus também foi convidado para aquele casamento, especificamente. Nessa festa ali em Caná, certamente outras estavam acontecendo, mas nessa festa ali, ele não foi esquecido. Ele não foi esquecido. Certamente, irmãos, esta era uma família que sabia estabelecer prioridades. A sua família sabe estabelecer prioridades? Nós poderíamos dizer que essa família começou bem, convidando a Jesus. E Jesus ali se fez presente. Ele não rejeitou o convite. Nos eventos de sua vida, você tem se lembrado de convidar a Jesus? Convide a Jesus a participar do seu cotidiano, no seu dia a dia, nas coisas da vida, nos detalhes da existência, com festa, sem festa, com dor, sem dor, na tristeza, na alegria. Seja um grande evento, seja um pequeno evento, convide a Jesus. Ele certamente irá. Nós vemos, irmãos, nesse mundo de hoje, de um evangelho um pouco contrário, muitas vezes estranho, existem tantas pessoas, existem aqueles que só gostam de convites para grandes eventos. Líderes, pessoas, os irmãos sabem. Interessante que Jesus foi naquela festa ali. Ele não rejeitou aquela festa. Ele foi. Ele foi naquela festa. Aquela família, aquele casamento que estava se iniciando. Muitos rejeitam os convites, dependendo da qualidade, dependendo da situação. Jesus não. Jesus é humilde, Jesus foi. Então, um primeiro aspecto para a nossa reflexão é este. Convide a Jesus a participar do seu cotidiano. Mas, irmãos, o texto nos ensina, de uma maneira muito apropriada, um segundo aspecto. E é este. Recorra a Jesus no seu cotidiano. Recorra a Jesus no seu cotidiano. O versículo 3 nos diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. A quem temos recorrido, irmãos, quando estamos em dificuldades? Pessoas importantes, pessoas bem posicionadas. E aqui Maria, ela nos dá valiosas lições neste trecho, nesta passagem. E esta é uma delas, nós estamos vendo. Então, irmãos, diante das aflições e dilemas, nós devemos fazer o quê? Devemos recorrer a Jesus. Recorrer a Jesus. Há um comentarista que diz: Maria sabia que em uma crise não poderia fazer coisa melhor do que recorrer a Jesus. Ela sabia que em um momento de crise não poderia
fazer coisa melhor do que o quê? Recorrer a Jesus. Maria então foi até Jesus e lhe apresentou a situação. Olha, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. O Senhor não se importa de receber notícias muitas vezes problemáticas. Não. Abra o coração. Relate ao Senhor. Recorra a Jesus. A experiência, irmãos, ensinou a Maria que chamar a atenção de Jesus para uma necessidade era o caminho para a providência. A experiência certamente ensinou aquela mulher sobre isso, né? Chamar a atenção dele, de Cristo, de Jesus, para uma dificuldade era um caminho promissor para uma providência maravilhosa, para uma saída abençoada. Ela tinha essa experiência e nós podemos aprender com isso. Sabe, irmãos, uma situação complicada num casamento, naquela cultura, e certamente os irmãos já ouviram estudos sobre isso, era a falta de vinho, falta de mantimentos da festa, o vinho principalmente, era de fato ali um problema. Mas Maria não se esqueceu que Jesus estava na festa. Ela sabia que a situação estava salva depois de confiada a ele. Depois de confiada a ele, a situação estava salva, estava restaurada. Essa situação seria resolvida. Muitas vezes, irmãos, passamos apuros porque nos esquecemos que Jesus está na festa. Ele está no cotidiano, no dia a dia. Quando eu digo festa, eu digo também nos momentos de tristeza, nos momentos corriqueiros. Maria sabia que ele foi convidado e que ele havia comparecido. Ele estava ali. Ele estava ali. Quem sabe, irmãos, os problemas têm se avolumado em sua vida, em seu cotidiano. E nós aprendemos nessa passagem esse segundo aspecto. Recorra a Jesus no seu cotidiano. O seu cotidiano. Mas, irmãos, o texto é maravilhoso e ele nos ensina também um outro aspecto. No seu cotidiano, faça tudo o que Jesus disser. No seu cotidiano, faça tudo o que Jesus disser. O versículo 5 nos diz: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Sabe, irmãos, no nosso dia a dia, nós devemos atender à voz do Senhor. Há uma voz certeira, perfeita, uma orientação importante para nós, é a voz do Senhor. E devemos, no nosso cotidiano, fazer tudo o que Ele nos disser, nos falar. Perceba que o versículo diz: Fazei tudo o que Ele nos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Esse tudo é muito importante, muito relevante. Não existe meia obediência. Isso não existe, não é? Maria não disse: Fazei parte do que ele vos disser. Fazei apenas parte do que ele vos disser. Não foi isso que ela disse. Ela disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Ela também não disse: Fazei o que vocês acharem melhor. Não. Quantas vezes nós fazemos o que achamos melhor? Maria, ela não sabia o que Jesus faria, mas ela sabia que seria a coisa certa, a decisão certa. Então nós temos no versículo: Fazei tudo o que ele vos disser. É o que está aí no versículo 5. Vivemos, irmãos, um tempo
no qual as pessoas são orientadas a fazer o que querem, são donas de seus pensamentos, de suas vidas, de suas decisões. Nesse subjetivismo há o caos social, o caos ético, caos religioso, relativismo instalado. Neste mundo no qual cada um segue o seu pensamento, o seu Deus, aquilo que é a sua crença interior. É um terremoto moral, meus irmãos, um terremoto espiritual, que sacode as vidas e sacode as sociedades. A orientação para o seu coração hoje é essa: não vá pela sua cabeça. E para mim também, não siga mentes incrédulas. Cuidado com as mentes incrédulas, muitas vezes mentes badaladas, mentes midiáticas, mentes incrédulas. Aprenda hoje com aqueles serventes, aquelas pessoas humildes que atenderam a palavra de Maria. Faça tudo o que ele vos disser. E também aí no versículo 7 e 8 nós lemos que eles encheram totalmente as talhas e levaram ao mestre-sala, conforme o Senhor falou. Enchei totalmente. Eles encheram totalmente. Obediência. Versículo 8 nos diz que eles o fizeram. Tirai e levai, eles o fizeram. É o que está aí no versículo 8. Jesus lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Perceba o final do versículo 8. Eles o fizeram. Eles o fizeram. Sabe, irmãos, qual o resultado da total obediência, dessa obediência plena? Nós temos aí nos versículos 9 e 10. O bom vinho, o vinho de melhor qualidade. Quer melhorar, quer crescer, quer ver a abundância do bom vinho no cotidiano, faça tudo o que ele disser. E por fim, irmãos, um último aspecto que vemos é este: no seu cotidiano, creia em Jesus. Versículo 11 nos diz: e os seus discípulos creram nele. No Antigo Testamento, Deus manifestou a sua glória em vários eventos. E aqui nós vemos, versículo 11, João registra que com este sinal Jesus manifestou a sua glória. E assim a fé nele foi despertada, foi fortalecida no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos. João quer que os leitores da carta reconheçam a divindade do Senhor Jesus. Assim como Deus operou grandes feitos no Antigo Testamento, Jesus também opera grandiosos milagres. Você tem exercitado a sua fé em Jesus? Pense nisso, reflita nisso. Pode crer em Jesus. É possível. Creia nele, na sua divindade, nos seus sinais. Creia e ele manifestará a sua glória. Não encha as talhas até a metade. Encha numa atitude de fé, como os serventes, totalmente. E o bom vinho transbordará. Concluindo, meus irmãos, será que Deus se importa conosco? Com os grandes e pequenos eventos? Com as festas, com as dores? Enfim, com o nosso cotidiano? Sim, Ele se preocupa. Ele está no nosso cotidiano, como esteve ali naquela festa. Afinal de contas, Ele é Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e que Ele nos dê a graça da sua presença no nosso cotidiano. Amém.